Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de filosofia, não é? Hoje nós teremos aqui um grande tema, né, que é o grande racionalismo. O racionalismo, por que ele tem esse nome, não é? Porque o termo racionalismo, ele vem do uso do raciocínio para que nós possamos aprender melhor, para que possamos compreender todas as coisas, tá? Então, esse aí é o tema da nossa aula de hoje, o grande racionalismo, uma vez que o conhecimento parte do raciocínio, ele parte do uso da razão. E olha só, o que nós vamos aprender, então, na aula de hoje? Nós vamos conhecer um pouquinho do pensamento de três pensadores. Um deles é René Descartes, né? Um mais famoso aí. O outro é Baruch Spinoza e mais um que é o Blaise Pascal. No entanto, hoje eu só vou falar do René Descartes, tá? Eu vou deixar Spinoza e Pascal para a próxima aula. Nós vamos ver, claro, o conceito de racionalismo, né? Vamos ver aí também a razão versus o senso comum, né? Por que razão versus o senso comum? Porque nós vamos ver aí que existe o conhecimento racional e nós temos também um conhecimento do senso comum, tá? Porém, são duas formas diferentes de compreensão de mundo. Vamos ver aí como funciona esse conhecimento racional e o conhecimento do senso comum. E olha, uma coisa curiosa, né, que o filósofo René Descartes, ele vai ter um método de filosofar. Ele vai criar, na verdade, um método para a filosofia. E o método, ele começa justamente através da dúvida. Olha só, normalmente nós buscamos certezas em nosso dia a dia, não é mesmo? No entanto, o René Descartes, ele vai dizer que nós precisamos aí colocar tudo em dúvida se nós realmente queremos aprender. E vamos ver aí também um pouquinho dessa dualidade entre o corpo e a mente, porque muitas vezes o nosso corpo quer coisas que a mente não quer. E também o contrário, né? Às vezes nós temos um pensamento, eu quero correr uma meia maratona, só que o corpo acaba não dando conta disso, não é? Então, nós vamos ver aí essa estrutura corpo e mente, ou seja, quem é o ser humano, né? E como funciona o nosso pensamento, tá? Então, nós temos aqui uma pauta bem interessante, e para isso, hoje nós vamos falar aí sobre o filósofo René Descartes, né? Olha só, olhando aí para esta imagem, parece que o René Descartes não era aí nenhum Mister Universo, né? Mas foi um grande pensador. E ele tem uma curiosidade que o René Descartes, ele acostumava escrever em latim e também em francês. Quando ele escrevia em francês, ele escrevia com o nome dele mesmo, e quando ele escrevia em latim, ele assinava como Renatus Cartesius, tá? Você repare uma coisa interessante, olha, ele é francês, ele nasceu em La Haye, né, em março de 1596. Nessa época aqui, você se lembra, por exemplo, que a Europa estava aí com as grandes navegações à tona, não é mesmo? Ou seja, para fazer aí as grandes navegações, foi necessário desenvolver equipamentos, como a bússola, desenvolver as caravelas, não é? Então, a ciência, ela estava num ponto alto nesse momento. Só que haviam alguns entraves à ciência. Algum desses entraves à ciência era a própria igreja, né? Na época, nós já tínhamos algumas igrejas protestantes, mas nós tínhamos a Igreja Católica Romana, que dominava ali uma boa parte da Europa, ainda nessa época,
e que controlava todo o conhecimento, tá? Então, nessa época, foi uma época ali onde haviam grandes descobertas aí da ciência, então, os pesquisadores da época estudavam muito matemática, e isso foi também aí um dos diferenciais do René Descartes, viu? René Descartes, ele é filósofo, sim, mas René Descartes foi um grande matemático da sua época. Estudou álgebra, geometria, inclusive vocês devem conhecer ali o plano cartesiano, vocês devem ter estudado em matemática, não é mesmo? Então, o René Descartes, nessa época, ele foi um dos grandes pensadores e ele mudou um pouco a cara da filosofia. Bom, para entendermos um pouco melhor como o René Descartes fez essa mudança na cara da filosofia, eu vou exibir aqui um vídeo para vocês. Para exibir o vídeo, eu só vou precisar fazer um truque. Vamos lá, porque eu preciso desabilitar o meu microfone e ativar uma placa do computador, senão não dá certo. Então, meu microfone ele vai sumir, mas vocês vão ouvir o áudio, tá bom? Vocês estão preparados? Pelos rostos aí. Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo? Será que um gênio maligno tentando me enganar de que o que penso ser realidade é ilusão poderia me levar a crer que pensar é não existir? Nas primeiras décadas do século XVII, essas e centenas de outras perguntas faziam parte do cotidiano e do método investigativo do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo, disse ele. Com o exercício da subjetividade e a confiança na razão, Descartes revolucionou o pensamento filosófico e científico, até então subordinado à autoridade da Igreja, à escolástica e aos líderes políticos ditos escolhidos por Deus. Contra as disputas religiosas sangrentas que reinavam na Europa, Descartes ofereceu a razão. O seu subjetivismo, que valorizava o sujeito científico, indicava o caminho para a objetividade e para o rigor intelectual igualitariamente. Ele colocou ao alcance de todos as ferramentas para a descoberta da verdade. Sua tese mais importante foi propor que cada um pensasse por si mesmo. A autoridade da filosofia passou a se fundar não mais nas escrituras ou nos sábios, mas na mente do filósofo. Esse paradoxo da objetividade dentro da subjetividade, com a exigência da certeza e a isenção da dúvida para o êxito da investigação científica, inaugurou um novo estágio no pensamento filosófico, motivo pelo qual Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. René Descartes, ou Renato Cartesius, como ele se assinava em latim, nasceu em 1596 na pequena La Haye, na França. De família aristocrática, órfão de mãe, estudou interno no colégio jesuíta La Flèche e formou-se em Direito. E acabou se alistando como voluntário militar na Guerra dos 30 Anos no exército de Maurício de Nassau. Morou na Holanda mais de 20 anos e faleceu em Estocolmo como mestre de filosofia da rainha Cristina da Suécia, pouco antes de completar 54 anos. Influenciado pelas ideias de Galileu e pela amizade com o físico e matemático holandês Isaac Bikman, Descartes tomou do amigo o raciocínio simples e fácil que os geômetras empregam para chegar às suas mais difíceis demonstrações, como ele mesmo observava, bem-humorado. E saiu em busca ambiciosa de um novo sistema de conhecimento. Um método único que mensurasse todas as realidades observáveis no mundo físico, celeste ou terrestre. Ele queria explicar o mundo a partir da mecânica elementar das partículas, usando os princípios da figura, do tamanho, da posição e do movimento das partículas da matéria.
Para ele, todas as coisas que caem sob o conhecimento humano estão interconectadas da mesma forma. Como escreveu em uma de suas obras mais conhecidas, Discurso do Método, publicada em 1637. O modelo matemático do sonho de Descartes abarcava todos os saberes em uma só unidade. Tanto que ele criou a metáfora de uma árvore do conhecimento, onde o tronco era a física, sustentando todas as ciências com o seu raciocínio analítico. Na busca da premissa da evidência, Descartes propunha o exercício da dúvida metódica, radical, hiperbólica como método até o nível do absurdo, quando a própria dúvida forneceria então a verdade indubitável. O primeiro era nunca aceitar coisa alguma por verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal, quer dizer, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não aceitar nada nos meus juízos, senão o que se me apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de o colocar em dúvida. Depois de eleger a evidência, Descartes sugeria dividir em partes tantas quantas necessárias para a análise. E então, colocar os conhecimentos em uma certa ordem, dos mais simples aos mais complexos. Era a ordenação. E o último, fazer sempre enumerações completas e revisões gerais para nada omitir. A concepção de mundo e de homem de Descartes se baseava no que ficou conhecido como dualismo cartesiano. A divisão da natureza em dois domínios opostos, o da mente ou espírito, que ele chamou de recogitans, a coisa pensante, consciente de si, livre e sem dimensão espacial, e o da matéria, que ele chamou de re-extensa, a coisa extensa, isso é, a material, mensurável, espacial, sem consciência e mecanicamente determinada. Deus, para Descartes, representava a ponte entre o mundo subjetivo do pensamento e o mundo objetivo da verdade científica. A mente e a matéria são criações de Deus, um ser perfeito e legitimador das evidências verdadeiras da razão. Quando a razão atinge a ideia clara e distinta, fala por Deus, seu autor primeiro. Em sua premissa mais famosa, evidência número 1, que fundamenta todo o raciocínio cartesiano, Descartes exercita a dúvida até atingir o seu ápice. Notei que, enquanto tentava supor que tudo fosse falso, era necessário que eu, que pensava isso, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, eu estou pensando, portanto eu existo, era tão firme e certa, decidi que poderia aceitá-la como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Muito bem, bacana aqui o vídeo, né? Vamos voltar aqui então aos slides. Então, começamos aí a conhecer um pouquinho do pensamento de René Descartes. Então, veja bem, uma das primeiras informações ali que nós tivemos é que o René Descartes, ele é um filósofo racionalista. O que é o racionalismo? O racionalismo é uma corrente filosófica que vai buscar um conhecimento verdadeiro. Mas espera aí, todo conhecimento, ele não começa na razão? Então vamos lá, quero fazer uma pergunta aí para vocês. Quem quiser responder, pode abrir o seu microfone. Então, assim, existe o conhecimento que vem da razão, mas existem outras formas de conhecer que não seja através do uso da razão? O que vocês acham? Eu não devia, mas vou ajudar um pouco vocês nessa reflexão. Vamos lá. Se você estiver em uma cozinha e você viu ali um bule com um café, né? Muito bem. Aí, de olhar para o café, você sabe se ele está quente ou frio? Podem responder, pode ligar o microfone aí, pode responder. Só de olhar assim, dá para saber se o café está quente ou está frio? Não, não dá. Não dá. Então, como você tem que fazer para saber se o café está quente ou frio? Pronto, desativei.
Tá me vendo aí, né? Como é que você faz para saber se o café está quente ou frio? Se você só olhar para ele, se você pensar, olha, eu acho que esse café está quente, eu acho que ele está frio. Então, pelo raciocínio, dá para saber se o café está quente ou está frio? Para mim dá, né? Eu que faço. Não, tudo bem, mas vamos supor que você não fez. Vamos supor que você chegou ali e você viu que o bule de café está lá, mas você não sabe se ele é de agora, se é de ontem. Então você tem que fazer o quê? Você tem que experimentar o café, não é mesmo? Você tem que pôr a mão, você tem que tomar um golinho, né? Se tiver quentinho, você vai lá, coloca um açúcar e toma. Ou seja, para você conhecer se o café está quente ou frio, você precisou utilizar a experiência. Você precisou utilizar os 5 sentidos, não é? Ou seja, não foi um conhecimento racional, mas um conhecimento empírico. Porque você precisou fazer uma experiência, né, para conhecer. Vamos supor também que você queira conhecer o Espírito, conhecer Deus. Você quer conhecer o sentido da existência, né? E você frequenta uma religião. Então, vamos supor, você é cristão e você vai a uma igreja evangélica, ou você vai a uma igreja católica. Então, ali, as pessoas vão falar de Jesus, por exemplo, vão falar que Jesus é o Filho de Deus. Mas isso é um conhecimento racional? Isso é um conhecimento empírico? Porque, veja bem, nós temos aí na religião os dogmas. Então, quando a gente fala que Jesus existiu, claro, perante a história, a gente sabe que Jesus realmente existiu. Mas quando você fala que Jesus é Filho de Deus, que Jesus fez milagres, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou, isso é um dogma. Então, você conhece Jesus ressuscitado através do dogma. Então, você tem aí o conhecimento racional, o conhecimento empírico, o conhecimento dogmático, e você tem também o conhecimento do senso comum. Certamente você deve se lembrar da sua vovó, né? Quando você estava ali, por exemplo, com uma dor de garganta, a vovó chegava para você e falava: vou colocar aqui um pano com álcool na sua garganta, você vai deitar, vou passar Vic Vaporub no seu pé, no dia seguinte você vai acordar ótimo. E não é que dá certo mesmo? Agora, tem alguma ciência que prove isso? Não tem, não é? Então, é um conhecimento de senso comum. Então, bom, vocês conseguiram entender aí que nós temos basicamente 4 formas de conhecimento, né? O conhecimento racional, o conhecimento empírico, nós temos o conhecimento dogmático, que vem através da fé, e também o conhecimento do senso comum, que é aquele conhecimento que a gente sabe que dá certo, mas que nenhuma ciência prova, não é? O René Descartes, ele vai ser um racionalista. Ele vai dizer que todo conhecimento ele se funda através da razão, porque ele tem que ser teorizado. Ele vai dizer o seguinte: olha, quando você experimentou o café, você só pode saber se ele está quente ou se ele está frio, porque você teve uma referência, mas você pensou sobre ele. Ou seja, o René Descartes vai falar que os 5 sentidos, a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato, os 5 sentidos, eles fazem parte de uma máquina chamada corpo humano. Mas a mão, ela não tem capacidade de raciocinar. Você sentiu o café, mas a mente é que disse que está quente ou que está frio. Ou seja, os 5 sentidos são apenas um aparelho, mas é a razão que manda. Então, todo conhecimento, ele começa e termina no uso da razão. Por isso ele é um filósofo racionalista. Conseguiram ter uma compreensão? Gostariam de fazer alguma pergunta? Por enquanto está tranquilo. Tranquilo. Maravilha. Então, vamos dar uma observada aqui nesta imagem.
O que vem à mente de vocês quando vocês veem essa imagem, né? O que é que vocês estão vendo aí? Qual é a situação? Parece que tem uma pessoa no sofá, não é isso? Essa pessoa está com alguma coisa na mão. O que essa pessoa tem na mão? Aqueles coisas de marionete, né? Não é Isso, isso? olha só, uma marionete. Agora, essa mão que está saindo ali, que está mexendo ele, né? Essa mão está saindo de onde? De uma TV? Isso, está saindo de uma TV, né? Então, olha só, você vê, o que que ele quer dizer, então, aí nessa imagem? Com a TV, tudo que você vê, a TV está fazendo você acreditar naquilo que você está vendo, né? Está fazendo você não sei explicar com as palavras, Manipulando. marionete, Isso, ela não está é te isso? manipulando, a televisão está te manipulando, né? Para que você pense como eles querem que você pense, né? Ó. Então, por isso que tem até a frase aqui embaixo, que quem está vendo pelo celular talvez não consiga ver, mas tem aqui a observação, né? Não se deixe manipular. Então, ele quer dizer o quê? Que a mídia, né? Aqui ele está falando da televisão, mas assim, a mídia em geral, a internet, fake news, todos estão querendo aí te manipular, estão querendo te enganar, a mídia muitas vezes quer te enganar, você tem que tomar cuidado com isso. Esse é o conhecimento que nós falamos ali do senso comum. O senso comum, ele quer te jogar falsas ideias na sua cabeça. Então, o que é o fake news? São falsas ideias, são falsas novidades, não é? Então, aí agora entra o René Descartes. Como é que nós podemos, então, que método nós podemos usar para não sermos manipulados? Então, quando a gente vê uma notícia no jornal, quando ouvimos uma notícia aí no rádio, quando vemos uma notícia recebida no WhatsApp, o que tem que acontecer conosco? O que precisa acontecer em nossa mente? Tem a resposta aqui na tela, hein, ó. O que eu preciso fazer? Então, se é verdade. Preciso perguntar se é verdade, ou seja, eu preciso duvidar. Ou seja, toda informação que eu recebo, eu preciso duvidar. Então, eu recebi lá uma mensagem falando que tomar chá quente, né, chá de gengibre quente 3 vezes ao dia, previne o coronavírus. Então, eu vou procurar duvidar. Opa, será que essa informação é correta? Então, deixa eu ver lá, deixa eu buscar num site, deixa eu buscar na internet, né? Que mais? Você recebeu ali uma mensagem dizendo, olha, é importante, ao sair de casa, se tiver que sair nessa época de pandemia, saia de máscara, leve o seu álcool gel, tome uma distância de 1,5 metro de cada pessoa. Opa, será que isso é verdade? Deixa eu procurar aqui nos sites de medicina. Opa, olha, olhei 3 sites, os 3 sites falaram que é isso mesmo, tem que usar máscara, manter 1,5 metro de distância, tá certo. Então, você tem que duvidar. Alguém falou sobre um político, aquele político, ele é um político ladrão, ele é um político vagabundo. Então, preciso procurar saber, será que ele nunca apresentou um projeto na Câmara? Será que ele nunca votou um bom projeto? Será que alguém está querendo derrubar essa pessoa, não é? Então, nós sempre devemos o quê? Ter como método a dúvida. Foi isso que o René Descartes fez. Para ele, o melhor método filosófico é duvidar, tá? Por enquanto, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Ok. Bom, então veja bem. Quando nós temos uma dúvida, então recebemos aí uma notícia, né? Qual é, então, a atitude filosófica justamente
questionar, é justamente pesquisar, é buscar o conhecimento verdadeiro, né? Olha aí que imagem bonita, né? Nós temos aqui, ó, a garota segurando um balão, que é o ponto de interrogação. Mas esse ponto de interrogação, ele está iluminado. Por quê? Porque não basta ficar com a dúvida. Você deve buscar o conhecimento, você deve buscar a verdade. E o René Descartes, ele vai dizer o quê? Olha, nós temos que buscar o conhecimento, não é no senso comum. Nós temos que buscar o conhecimento na ciência. Então, não adianta falar assim, eu ouvi uma pessoa falando, né, para usar tal medicamento em caso de coronavírus. Poxa, mas espera aí, isso é um consenso entre a medicina ou é apenas um médico isolado que está falando sobre isso? Então, sempre ter a dúvida e buscar. Essa é a atitude filosófica. Olha aí, né? A atitude filosófica não é receber o fake news e sair espalhando por aí. É você justamente receber uma informação, aí você busca a verdade e aí sim você ajuda a divulgar a verdade, ok? Então, esse é o verdadeiro método filosófico, duvidar e buscar a verdade. Então, olha aí, esse método, né, que foi aí criado por René Descartes, ele justamente por causa desse método, o René Descartes ele vai ser considerado o pai da filosofia moderna. Então, a filosofia na época de René Descartes, ela já tinha aí um pouco mais de 1000 anos, ela tinha 1200 anos, mais ou menos. Só que o René Descartes, ele funda uma nova forma de pensar, que é através do método de duvidar, o método investigativo, né? Ou seja, pesquisar. Aí, claro, que em outras aulas aí, né, quando nós vermos outros pensadores, nós vamos ver como era o método da filosofia antes de René Descartes. Bom, vamos lá então, né? O René Descartes, olha só que frase bonita. Para conhecer a verdade, é preciso, de início, colocar todos os nossos conhecimentos em dúvida. Puxa vida, isso é complicado, hein? Já pensou, Rosana, você que estudou tanto aí, se você quiser colocar todos os seus conhecimentos em dúvida, né? O que será que sobraria? Meu Deus. Mas já pensou, você dá aula de química, não é mesmo? Sim. Então, quando os químicos aí famosos que você conhece, não é? Quantos experimentos, por exemplo, eles fizeram para conseguir descobrir aí um medicamento, para descobrir a lâmpada, por exemplo, né? Me fala um pouquinho de um pensador aí que você goste e que fez várias experiências. E acho que caiu o microfone dela. Não, eu acho que o seu... É o meu? A sua conexão está ruim. Isso, pode... É que cortou aí, um pouquinho. voltou a Rosana aí. Então, realmente, já imaginou se tudo que eles fizeram com tanta experiência caísse por água abaixo, tivesse que repensar tudo isso? Sim, mas, por exemplo, assim, né? Certamente algum químico fez uma descoberta e depois veio outro e falou, não, isso aqui agora está ultrapassado, né? Sim, com certeza. Para chegar no modelo atômico atual, por exemplo, meu Deus, quanta evolução teve, todos os modelos atômicos estudados desde o início lá, foram vários estudos, um superando o outro, até chegar no modelo atômico dito atual, né? Sim, então, mas aí o que acontece? Por que conseguiu se chegar no modelo atual? Porque alguém um dia duvidou.
alguém falou, olha, eu duvido que esse lance de átomo só seja mesmo dessa forma aqui, núcleo, elétron e nêutron, elétron, próton e nêutron. Eu acho que deve ter mais alguma coisa. Eu duvido que isso aqui esteja Sim. certo, não é? Não, será que não foi assim que aconteceu? O que você acha? Sim, alguém duvidou do conhecimento de alguém, sim, com certeza, né? Mas que hoje isso já é superado, né? Todo mundo já concluiu alguma coisa, mas sempre em cima da dúvida de alguém, com certeza. Pois Só assim é, para então. evoluir. E hoje em dia também, se for pensar em desenvolvimento de determinados produtos, tem sempre alguma coisa melhorando em cima de outra, porque alguém continua estudando, porque com certeza duvida dos resultados, e aí vai se aperfeiçoando, né? Exatamente, por isso que o René Descartes ele fala que essa dúvida ela tem que ser metódica, ou seja, tem que ser passo a passo. Então, é como você disse, você falou, olha, os cientistas eles foram revendo os passos anteriores para descobrir o que estava faltando, para descobrir um erro. Então, essa dúvida ela também não é uma dúvida qualquer, ela é uma dúvida metódica. Eu preciso duvidar com método, ou seja, vou rever os passos dos cientistas, né? Vamos rever o que ficou faltando, vou rever o que ficou de fora. Também numa investigação forense, por exemplo, né? A gente tem aí, claro, vários problemas em relação aqui ao nosso mundo, como, por exemplo, assassinatos, né? Então, vai um perito forense e vai procurando as evidências, não é? Eu que gosto de assistir a NCIS, então eu vejo bastante ali essa dúvida metódica, né? O pessoal ali revendo os procedimentos. E o René Descartes, ele fala também o quê? Que essa dúvida, ela tem que ser radical. Tem que ser radical mesmo, né? Ela tem que ser exagerada, eu tenho que chegar à verdade. Para eu chegar à verdade, eu tenho que ser radical mesmo. Não pode dar moleza, não, né? Bom, então, o René Descartes ele acaba colocando aí tudo em dúvida, né? Para se chegar aí a um método radical. Agora, veja só. O René Descartes ele começou a fazer aí um exercício, tá? Ele começou a duvidar coisas que normalmente nós não duvidamos. Olha só, vamos fazer um pouquinho do caminho do René Descartes, né? Deixa eu ver quem é que está aí. Bom, a Gracione está aí também, a Antônia, né? Olha só, será que nós podemos confiar totalmente no conhecimento que nós podemos adquirir dos 5 sentidos? Por exemplo, quando vamos supor que você está indo de um lugar a outro e de repente você viu ali, você estava passando por ali, né? Numa rua qualquer, e de repente você viu um buraco, mas um buraco enorme. A Sabesp foi lá, fez um serviço e deixou um buraco de fora a fora. Aí você fala, puxa, mas eu estou com pressa, eu estou atrasado, eu preciso pular isso aqui. Aí você olha e você pensa, puxa, será que eu consigo pular do lado de lá? Ou seja, você está buscando um conhecimento através da observação, um conhecimento sensorial. E aí você começa a duvidar, puxa, será que eu consigo ou será que eu não consigo? Você olha, então, o bule de café que alguém deixou lá na pia, e você olha assim e você fala, puxa, eu preciso saber se esse café está quente ou frio. Você vai depender também das percepções sensoriais, né? Você ouve alguém ali na sua casa, opa, será que estão falando mal de mim? Será? Será? Você vai chegando mais perto, não é? Não é assim? Ou seja, as percepções sensoriais. O René Descartes fala, olha, eu posso observar
e tomar uma decisão errada, pular e cair no buraco. Eu posso achar que aquele café está uma delícia e na hora que eu for tomar, está amargo, forte demais ou fraco, não é? Então, o que acontece? Os sentidos, para o René Descartes, não são uma boa fonte de conhecimento. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem abrir o microfone, né? Quem é que já teve um sonho que parecia realidade, hein? Acho que todo mundo, né? Alguma vez já teve. Você já teve um sonho assim, Rosana, onde você acordou cansada, você sonhou que estava correndo? Meu Deus, pior sonho é você acordar com uma sensação de que está caindo de um precipício, coisa desse tipo, você acorda desesperado, né? Como se fosse real. Com certeza, né? A Ana Lúcia já teve aí algum episódio, né, Ana? Caindo, né? Teve um sonho aí onde você acordou cansada, suada. Já tive, caindo, que nem a professora falou, caindo de um buraco, caindo da escada, tipo assim, entendeu? Aí acorda assustada. E acorda até assustada. Ou seja, não parecia que o sonho era realidade? Você até chega a pular, às vezes. Daquele pulinho na cama, né? Chega até a Que pular, tá né? caindo. A Rosana concorda também, hein, Rosana? Tem sonho que é tão real que parece que é a realidade. Com certeza, sim. Então, se o René Descartes ele também vai fazer essa pergunta, olha, se os nossos sonhos são tão reais, né, como aquilo que nós chamamos de realidade, como eu posso saber que eu não estou sonhando agora, hein? Complicado isso, não é mesmo? Ele também pensou o seguinte, ele falou, será que pode haver assim, um Deus que esteja pensando em todos nós, não é? E nós não passamos apenas de um sonho de alguém, porque quando nós sonhamos também com pessoas, não é? Sonhamos com animais, sonhamos com a natureza. Será que nós não passamos assim de um sonho de Deus? E agora, não é? E agora, para resolver isso, qual será a solução aí proposta por René Descartes? Olha, ele vai dizer o seguinte: por mais que eu possa ser enganado por esse Deus que esteja sonhando a minha pessoa, por mais que eu seja enganado pelos 5 sentidos, por mais que os sonhos pareçam realidade, neste momento eu estou controlando o meu pensamento. Eu estou de olhos abertos porque eu estou pensando nos meus olhos abertos. Eu quero estar com os olhos abertos. Eu quero pegar a minha garrafa de água. Ou seja, eu estou pensando em pegar esta minha garrafa de água e peguei. Eu estou pensando nos meus alunos que estão me assistindo. Então, eu achei uma certeza. A certeza é penso, logo existo. Penso, logo eu sou. Penso, logo não estão me enganando. Eu penso, logo eu posso chegar à verdade. Olha aí que maravilha de pensamento. Esse René Descartes é danado mesmo toda a vida, não é? Por enquanto aí, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá tudo ok para mim. Muito bem. Então, assim, para que a gente finalize aqui o pensamento, né, de René Descartes, então, ele vai chegar aí a essa conclusão, né? Se eu penso, né, eu penso, logo eu sou. Eu penso, logo eu existo. Eu penso, logo eu estou aqui, né? Se eu penso, eu posso chegar a uma verdade matemática. Se eu penso, eu posso chegar a uma verdade científica. Então, penso, logo existo. É uma verdade firme.
é uma verdade certa, é uma verdade totalmente segura. Portanto, qualquer um pode ser enganado, exceto aquele que está pensando. Então, o pensamento é aquele capaz de chegar à verdade. Claro que é necessário aqueles passos, né, de pesquisar, de investigar, né, é você buscar essa certeza. Então, quem te garante a certeza é o pensamento, não são os sentidos, né, não são os conhecimentos de fé, tá? Então, até a fé, o René Descartes vai falar, olha, não adianta só você ter fé, você tem que ter um pensamento muito elaborado, porque fé você pode acreditar no que você quiser, você pode acreditar na existência de Ciclope, você pode acreditar na existência daqueles personagens mitológicos, sereia. Então, mas será que existe alguma evidência de que esses seres existem? Então, o pensamento, ele vai te proporcionar estudo, conhecimento, para que você consiga, então, ver se esses seres também existem de fato. Portanto, qual é mais uma conclusão aqui, ó? Que o ser humano, essencialmente, é um ser pensante. Então, por mais que neguemos, por mais que sintamos coisas, por mais que imaginamos, por mais que nós possamos sonhar, nós pensamos. E, portanto, nós existimos e, portanto, a nossa essência é o pensamento. O que nos torna humanos é o uso do raciocínio. Então, claro que isso vai fundamentar aí um monte de coisas que até as pessoas utilizaram para fundamentar a pena de morte, né? Porque vão dizer o quê? Ah, o bruto, aquela pessoa que é o assassino, aquela pessoa que rouba, é uma pessoa que não pensa, então ele não é humano, então eu posso matar. Esse pensamento ele foi utilizado, inclusive, durante a Idade Média, inclusive até pela religião, né? Utilizou aí esses tipos de pensamento para se fundamentar a pena de morte, equiparando as pessoas irracíveis, né? Irracíveis e irracionais. Uma pessoa que mata é uma pessoa irracional. Então, ele não é um ser humano, ele está mais ordenado para o bicho, para o animal. Então, ele pode ser colocado à pena de morte, né? Esse foi um dos raciocínios. Isso não tem nada a ver com René Descartes, tá? Eu só dei um exemplo prático aí para que vocês entendam até a que consequências isso vem a chegar, ok? Bom, então, para finalizar mais um pouquinho aqui sobre o pensamento racionalista de René Descartes, o René Descartes vai falar que o mundo ele é uma grande arquitetura. Ele vai dizer que o mundo é matemática. O mundo simplesmente é matemática. Por quê? Porque tudo aquilo que existe possui extensão, ou seja, tudo que possui tem tamanho e tem volume, né? Tudo. Você vê o coronavírus lá, ele é tão pequeno que você precisa de um microscópio que aumente não sei quantas milhões de vezes. Aí talvez a Rosana possa até nos falar um pouquinho sobre essa questão das medidas aí, menores, né, micromedidas, eu nem sei como chama, né, micron, sei lá, mas existem coisas que são tão pequenas... micropartículas, são menores... Sim. Pode falar. Desculpa, Marcos, mas é que são mini partículas mesmo, micro, mili, tudo de minúsculo. Inclusive, eu comentei do modelo atômico lá, né, que foram feitos estudos em cima de dúvidas e dúvidas e dúvidas, e até hoje, na verdade, eles conseguem ainda, com estudos, detectar partículas menores ainda, que quando surgiu o átomo, veio de não divisível, né, que era a menor parte da matéria, mas não, eles ainda descobriram menores, partículas menores e menores e menores ainda, né, quântons, essas fótons, tem uma série de nomes de partículas muito pequenas. Mas mesmo essas partículas, então, que são pequenas, elas podem ser medidas, não é? Sim, sim. Sim. Então, se elas podem ser medidas, ou seja, tudo tem
um tamanho e tudo tem um peso, porque se tem um tamanho, tem também um peso, ou seja, tudo tem extensão. Então, tudo aquilo que tem extensão, ele pode ser definido por peso, pode ser definido por tamanho, então, todas essas coisas são matemáticas. Então, o nosso corpo é uma pura matemática. Nós temos altura, nós temos largura, nós temos aí a quantidade X de líquidos, uma quantidade X de pele, né? Então, tudo que existe no mundo é uma grande arquitetura, é tudo uma grande matemática, ok? Bom, então, por enquanto, alguém tem aí alguma dúvida, alguma pergunta? Ok, para mim tá ok. Por enquanto está tranquilo. Então, olha só, vamos fazer aí uma breve revisão, né? Nós vimos um pouquinho aqui do pensamento filosófico de René Descartes, né? Um filósofo racionalista aí do século XVII. Vimos que o racionalismo ele é um movimento que vai exaltar a razão como a única fonte do conhecimento, visto que existe o conhecimento do senso comum, existe o conhecimento dogmático, existe aí outras formas de conhecimento, como o empírico também. No entanto, o René Descartes vai dizer que somente através da razão é que nós podemos, de fato, conhecer a verdade, e que o empirismo, né, conhecer as coisas pelos 5 sentidos, na verdade, os 5 sentidos são apenas um aparelho. Os 5 sentidos são ferramentas do nosso corpo. Mas quem tem a faculdade de julgar... Professor, está falhando a sua voz. Faltando? Professor? Oi. Pode falar, eu não entendi. Está falhando a sua voz. Não, mas agora não está falhando mais, né? Agora não, pode falar. Todo mundo ou só está falando para você? Acho que... Bom, eu vou continuar. Se falhar muito aí, vocês me falem, tá bom? Então, vamos lá. Então, para René Descartes, então, um pensador racionalista, só chegamos à verdade através do bom uso da razão, né? Inclusive, acontece aí, até hoje acontece esse embate, né? O conhecimento do senso comum contra a razão, o conhecimento dogmático, o conhecimento da fé e o conhecimento da razão, o conhecimento empírico ou conhecimento da razão. E o René Descartes, então, ele propõe como o método da dúvida. Nós temos que duvidar de tudo aquilo. E conversando aqui também com vocês, conversando e tendo a contribuição também ali da professora Rosana, nós vimos que vários pensadores começaram a duvidar. Será que nós já chegamos num conhecimento máximo? Ou será que dá para conhecer ainda mais sobre esse tema? E foram pesquisar e descobriram muitas coisas ainda. Descobriram que existem partículas menores que o átomo ainda, não é? Ou seja, a ciência não tem limite. Então, sempre utilizando o método da dúvida. E é isso que nos torna humanos. O que nos torna humanos é utilizar a razão corretamente. Bom, para finalizar, alguém gostaria de fazer uma colocação? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vi que nós temos também aí a participação especial da nossa coordenadora Val, que está aí também entre nós. Que bacana ver aí alguém da coordenação também no nosso meio. Oi, meu querido. Oi, queridos alunos, queridos professores. Desculpe meu atraso na entrada, porque eu estava em outra live, mas eu estou amando a aula, a participação de vocês. Nós sabemos que o número são 9, de 8 a 9 pessoas aí, mas esse número pode aumentar, e o pouco que tem aqui conosco, eu acho que vai ser bastante produtivo, de muita sabedoria aqui para todos nós, né?
conhecimento, ampliando esses conhecimentos, eu estou amando, porque fez eu relembrar aí as minhas aulas do meu primeiro e segundo ano. Muito obrigada, professor, muito obrigada, professora Rosana, e aos alunos que eu amo EJA, no meu coração. Trabalhei muitos anos com EJA. Muito obrigada. Muito bem, maravilha. Eu só vou apresentar mais um pouquinho aqui a tela, que é só para mostrar rapidamente aqui para os alunos. Vou fechar a telinha. Eu esqueci de mostrar aqui para o pessoal um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Opa! Não, coloquei coloquei errado aqui. Vamos lá. Eu quero mostrar um pouquinho aqui da dinâmica, né, de como vai ser esse segundo bimestre, tá? A gente vai fazer algumas coisas aí um pouco diferentes do primeiro. Então, olha só, vamos lá. Então, aqui nós temos, né, o Google Classroom. Então, o que eu vou fazer, né? Toda semana nós vamos colocar logo aqui no mural, ó, mural é a página inicial, tá? Então, logo aqui no mural, nós teremos aí a atividade da semana. A atividade da semana, ela é um fórum, ou seja, é uma discussão, um debate. Então, através da aula aqui de hoje, né, nós temos aqui essa pergunta. Então, basta você clicar aqui e começar a responder e depois clicar aqui no enviar. Então, toda semana aí nós teremos uma questão. Mas é só isso? Claro que não, né? Nós teremos também um trabalho bimestral, teremos, na verdade, 2 trabalhos mensais que vão ajudar a compor a nota bimestral, né? Então, aqui nós estamos no tema 3, que é o grande racionalismo. Então, nós temos aqui os materiais, nós temos o slide que eu apresentei, e temos mais um vídeo, tá? Um pouco diferente aí desse que eu apresentei hoje. Esse que eu apresentei tinha 5 minutos e meio, esse aqui tem 10 minutos, ele detalha um pouquinho mais o pensamento aí do René Descartes, né? Bom, e aqui embaixo nós temos o trabalho mensal de junho. Então, para você fazer aí o trabalho mensal de junho, basta você clicar aqui no formulário, né? Você vai preencher o seu nome completo e a sua série, e nós temos aqui 10 perguntas, né? Cada uma valendo 1 ponto. Aí, se você clicar aqui, você vai receber uma cópia das suas respostas, e basta você clicar em enviar. Todas as perguntas devem estar respondidas, senão você não consegue me enviar o formulário, tá bom? Então, esse é o trabalho mensal. Depois, quando entrar o mês de julho, eu também vou lançar aí o trabalho mensal de julho, e, como eu disse, né, todas as aulas nós teremos aí um fórum. Vamos voltar aqui, nós teremos aí um fórum para o debate, né? Então, quem até quiser aí aproveitar depois da aula e já começar aí o nosso debate, né, pode ficar à vontade, viu? Então, bom, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, né? Agradeço muito aí pela participação de todos, né? Deixa eu ver quem é que... Deixa eu só colocar aqui para ficar uma tela mais bonita. Então, quero agradecer aí a participação, né, da Ana Lúcia, que está aí, a Antônia, de Rabelo, olha só, a Gracione, e, claro, a participação especial da nossa professora Rosana e também, claro, da nossa coordenadora Valdeci, né, que está aí sempre presente conosco. Então, a gente se alegra aí com essas participações especiais. Também aí, né, vamos fazer esse trabalho com os alunos de trazer cada vez mais. Para a semana que vem, aí provavelmente, né, Val, teremos aí também algumas novidades referentes aí à possibilidade de fazermos uns horários bacanas, né, para as aulas noturnas, e vamos revendo aí os nossos procedimentos para trazer legal essa galera para nós, não é?
Muito bem, professor Marcos, nós vamos trazer essa galera sim. A gente pede os alunos que estão conosco neste momento para que eles possam divulgar aos outros colegas, né? A nossa aula especial que a gente tem aqui hoje e já está tendo, né, com o professor Marcos, com os demais professores. Os professores sempre estão à disposição, com muitas ideias novas para o momento. Nós sabemos que nós estamos nessa pandemia, mas agradecemos também por estarmos aqui com saúde. Eu espero que todas as famílias de vocês estejam bem. E aqui estamos e vamos caminhando, tá bem? Com muita humildade. É isso aí. Maravilha. Eu também quero agradecer, Marcos, a oportunidade. Ontem não entrei, senti vontade de entrar e não entrei. E hoje foi um prazer, viu? Muito obrigada pelo convite. Elas estão sempre convidadas aí, você, a coordenadora também, as demais, né, os demais professores aí sempre convidados, né? E agradecendo aí a presença também dos alunos. E vamos lá, né? Vamos em frente, então. Temos um trabalho árduo aí pela frente. E o importante é não parar nunca, né? Confinar não significa parar, né? Pelo contrário. E é um prazer rever minhas aluninhas aí, ó. Quem sabe o semestre que vem estaremos juntas, hein? Muito bom. Eu vou esse ano eu não estou com porque... eles, né? Esse ano é o Itamar que está com eles. Mas o ano que vem, o semestre que vem, quem sabe, aula presencial, se Deus quiser, todo mundo bem, vamos torcer, né? Um prazer revê-la. É isso aí, maravilha. Vamos com pensamento, né, Marcos? Penso, logo existo. Ó. É isso aí. Penso, logo existo. É momento de pandemia, mas nós precisamos pensar em viver melhor neste momento, né? Sim. Penso, logo existo. Legal, gostei. Muito bem, então finalizamos aí a aula de hoje, desejando aí uma excelente noite e bons estudos. Muito obrigado aí pela participação e até a próxima aula semana que vem, hein? Beijo. Uma ótima noite. Um beijão Boa noite, a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, Rosana, Marcos e alunos. Tchau, tchau.